Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Niterói. Muita alegria que eu recebo você, ainda que distanciados, para podermos estudar a Palavra do Senhor. E nesse momento que antecede o nosso estudo, sempre de forma devocional, nos devotando àquele que nos criou, eu convido você a, junto comigo, entoar louvor e adoração ao nome do Senhor. Nesse primeiro momento, através do hino de número 13 do nosso Inário Novo Cântico, contemplando a glória daquele que é completamente perfeito, santo, justo e completo. Louvemos ao Senhor. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, em contemplar aquele e do sol é criador. Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar. Nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Louvado seja esse Deus incomparável, a quem rendemos honra, glória e louvor. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa
soa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Santo e eterno Deus, Senhor incomparável, e te imploramos pela iluminação de teu Santo Espírito, para que tenhamos agora o privilégio de, junto contigo, ter comunhão por meio de tua santa e bendita palavra. Em nome de Jesus. Amém. Percorremos um longo caminho. Durante 18 aulas desse nosso curso de Introdução à Teologia Reformada, nós temos estudado a respeito de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, para juntos darmos início ao nosso estudo de hoje, um estudo de revisão de tudo aquilo que vimos até o presente momento. E diz assim a palavra de Deus, através de Oséias, no capítulo 6, no versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Nossa aula de hoje é uma aula de revisão. Em nosso estudo de hoje nós vamos rever cada um dos conteúdos que nós trabalhamos nas 18 aulas em que falamos sobre o ser de Deus. Na primeira aula deste curso nós definimos o conceito de teologia, assumindo que teologar é falar de Deus e falar sobre Deus. Portanto, muito mais do que estudar ou se concentrar em reflexões abstratas, fazer teologia tem a ver com intimidade com Deus, tem a ver com adoração, com evangelização e tudo mais que se refere a relacionar-se com profundidade e reverência com o único Deus. Nós partimos do pressuposto que Deus existe, que esse Deus se revela ao homem de uma forma especial na sua palavra, que é a fonte do nosso conhecimento sobre Deus. A sistematização, a organização do conhecimento bíblico em um todo coerente é chamada de teologia sistemática, e a teologia sistemática que nós estamos estudando é chamada de teologia reformada ou teologia calvinista. O estudo doutrinário ou teológico é geralmente subdividido em pelo menos 7 diferentes temas. O primeiro deles é a teontologia, também entendido como o estudo do ser de Deus e seus atributos. A segunda área, o segundo departamento, é a antropologia teológica, o estudo da humanidade como criação de Deus e seus atributos. Inclusive, as consequências do pecado. Uma terceira área de estudo é a cristologia, que fala sobre a pessoa divina humana de Jesus. Uma quarta área é a soteriologia, que busca compreender a história da redenção, os passos para a salvação. Uma quinta área, um quinto departamento é a pneumatologia, que trata da pessoa e da obra do Espírito Santo. Num sexto momento, estudamos a eclesiologia, a natureza e a missão da igreja. E uma sétima área de estudo é a escatologia, que expõe a doutrina das últimas coisas. O nosso curso, nessas últimas 18 aulas, tratou apenas do primeiro departamento, da primeira área, a teontologia. E assim começamos, na segunda aula, a falar de Deus e sobre Deus.
Tratamos de um conceito importantíssimo, a cognoscibilidade de Deus. Esse conceito nos ensinou que Deus é conhecível, ainda que seja incompreensível. O que conhecemos de Deus não é especulação, porque a fé bíblica se fundamenta em um contexto concreto, de um relacionamento baseado numa aliança, em um pacto, e nós cremos que o conhecimento sobre Deus foi comunicado por Ele mesmo. E a partir do conceito de cognoscibilidade, ou seja, o fato de que Deus pode ser conhecido, nós entramos na terceira aula e estudamos sobre o conceito de revelação, que é tirar o véu, fazer-se conhecido. E Deus se fez conhecido ao homem, revelando-se de forma geral por meio da criação. Essa revelação é chamada geral porque tem um público geral, ou seja, todas as pessoas indistintamente, porque o seu conteúdo é geral. Isso quer dizer que a revelação geral nos fala que Deus existe, nos fala que existe um Criador, nos fala que Ele é poderoso, que Ele é majestoso, mas essa revelação geral não nos revela sobre a necessidade da redenção. Essa revelação ela foi dada de forma imediata no coração do ser humano que possui um senso de divindade. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus tem a percepção da existência de um Deus, ainda que o pecado tente macular esse senso, levando o homem a negar a existência de Deus ou ainda a deturpar a verdade sobre a existência de Deus. Mas ainda assim existe no homem uma semente de religião que o inclina a atos de devoção por causa do pecado, sem as lentes corretivas da palavra de Deus. O homem adora a criatura ao invés do Criador e cria ídolos para substituí-lo. E é por isso que Deus se fez conhecido de forma especial, porque o pecado o afastou e o impede de reconhecer por si mesmo a necessidade de reconciliar-se com o Criador. Desde o início, Deus se fez conhecido ao homem e em toda a história agiu em favor do homem, falando em alguns momentos diretamente ao ser humano, como aconteceu no Éden, e também demonstrando seu amor providencial no decorrer da história, escolhendo homens e mulheres para, através da experiência de fé dessas pessoas, que Ele chamava, através da experiência de fé dessas pessoas, Ele anunciar a sua salvação. E assim Deus se manifestou por meio de teofanias, que foram as manifestações visíveis de Deus, como na sarça ardente, que pegava fogo e não se consumia, ou nos ventos tempestuosos, ou na coluna de nuvem, ou na coluna de fogo, ou ainda por meio do anjo do Senhor. Manifestação da segunda pessoa da Trindade no Antigo Testamento. Ele também se comunicou falando diretamente aos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Falou aos profetas, falou por meio de sortes, por meio de sonhos, de visões, e colocou também na boca dos profetas a sua mensagem. Deus também se revelou por meio da lei que foi entregue ao povo por intermédio de Moisés, para que o povo pudesse conhecer a vontade de Deus. E claro, Deus se manifestou através dos vários milagres, dos vários sinais, que foram manifestações especiais do poder de Deus, como sinal da sua presença especial. Milagres que simbolizavam verdades espirituais. Na nossa quinta aula, nós vimos como Deus serviu-se de fazer com que toda a revelação especial fosse registrada. Deus é conhecível e Ele quer ser conhecido para relacionar-se com seus filhos e para ser glorificado. E exatamente por isso Ele revelou-se de forma progressiva na história do homem, até fazer-se plenamente conhecido em Jesus Cristo, que é o ápice da sua revelação. Jesus é o ponto alto da revelação. E em Jesus, nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Quem conhece a Jesus conhece o Pai. Assim serviu-se Deus de inspirar os escritores bíblicos para registrar a sua experiência com Deus e principalmente o plano da redenção. Todo o Antigo Testamento indicava a vinda do Messias, indicava que o Filho do Homem viria para salvar o perdido, e o Novo Testamento é o registro do cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Os evangelhos narrando os ensinos, a história de Jesus, os seus feitos, as suas realizações, a sua morte na cruz e a sua ressurreição, e o livro de Atos dos Apóstolos e as epístolas, nos deixando como herança os ensinos que Jesus ministrou aos seus apóstolos. Assim passamos para a nossa sexta aula,
E na sexta aula nós entramos na teontologia propriamente dita, percebendo que a partir das Escrituras, a partir da revelação especial de Deus, nós poderíamos, com segurança, conhecer sobre esse Deus. Começamos na nossa sexta aula diferenciando o teísmo e o ateísmo. O teísmo é a crença na existência de um Deus ou vários deuses. Existem o monoteísmo, a crença num só Deus, o politeísmo, que é a crença na existência de vários deuses, e ainda o enoteísmo, que é a crença em vários deuses, mas na crença também de um Deus dentro dessas divindades que seria maior do que os demais. A religião cristã, a religião revelada pelas Sagradas Escrituras, pela Bíblia, é uma religião monoteísta, porque cremos em um só Deus. O ateísmo, por sua vez, é a ausência da crença na existência de divindades e pode ser visto principalmente como um resultado da queda. O homem pecador, o homem que não foi alcançado pela revelação especial de Deus, ele tende a negar a existência de Deus. Falamos também da chamada teologia natural, que é a tentativa de se chegar ao conhecimento genuíno de Deus por via da razão. E nós percebemos que, ainda que os diferentes argumentos racionais quanto à existência de Deus, eles sejam interessantes e sejam auxiliares, somente a prova bíblica da existência de Deus, por meio da operação do Espírito Santo, é capaz de fazer o homem compreender que Deus existe e assim fazer com que o homem se volte para Deus em fé e arrependimento. Na nossa sétima aula, nós falamos sobre a imanência e a transcendência de Deus. Quando falamos que Deus é imanente, estamos dizendo que ele se relaciona com o mundo, esse mundo criado, e de uma forma muito especial, ele se relaciona não somente com toda a natureza, mas com a coroa da criação, com o ser humano. E ele se relaciona com a história desse ser humano. Deus não está à parte da sua criação, mas ele interage com ela por meio da sua providência geral, que é o seu governo sobre tudo o que existe. E esse Deus, ele também age de forma providencialmente especial na sua ação redentora em favor daqueles que são salvos. Ao mesmo tempo em que nós vimos que Deus é imanente, também vimos que ele é transcendente, porque ele é essencialmente diferente de toda a criação. Ele é independente, diferente, está acima num sentido qualitativo. Deus não se confunde com a sua criação. E na nossa oitava aula, nós seguimos diferenciando os atributos incomunicáveis dos atributos comunicáveis de Deus. Os atributos incomunicáveis são assim chamados porque eles não podem ser atribuídos às criaturas. Esses atributos eles não podem ser sequer experimentados por elas, ainda que racionalmente compreendidos por meio da dedução, mas não podemos experimentá-los. Diferente dos atributos comunicáveis, que ainda que de uma forma limitada, podem ser experimentados pelas criaturas, existem nas criaturas. E assim nós começamos a estudar os atributos incomunicáveis de Deus. E vimos que Deus é autoexistente, o que significa que Deus é incriado. Deus não foi criado. Enquanto a autocriação é um conceito irracional, a autoexistência é um conceito racional. O que não existe não pode se autocriar, porque não existe, então não tem como se autocriar. Mas o Deus que se revela nas Escrituras é autoexistente, é eterno. Ele era, ele é e há de ser. E isso tudo faz com que ele seja singular, ou seja, não existe outro Deus, Deus é único, Deus é incomparável. Seguimos para a aula de número 9. E nós demos continuidade ao estudo dos atributos incomunicáveis, falando da simplicidade de Deus. O que quer dizer que Deus não é a soma total dos seus atributos, mas ele é tudo o que os atributos dele revelam sobre ele. Diferente de pessoas como eu e você,
que no momento podemos ser mais ou menos amorosos, em outro momento podemos ser mais ou menos justos, podemos ter uma expressão maior ou menor de inteligência. Deus simplesmente é o que é. Deus simplesmente é. E assim nós vimos também naquela aula de número 9, que Deus é imutável. Imutável nas suas percepções, nos seus propósitos, nas suas promessas. Em Deus não há sombra de variação ou mudança. E assim, nós ponderamos que, à luz das Escrituras, a forma como Deus se comunica ao homem é em linguagem de acomodação. Deus se acomoda à nossa capacidade de compreensão. Então, há alguns textos na Bíblia em que Deus demonstra mudança de atitude diante da mudança das diferentes situações. Mas não significa que Deus seja mutável nos seus propósitos, no seu ser e nas suas promessas. Ele age de acordo com a situação. Portanto, se o homem se rebela contra Deus, ele manifesta a sua ira. Se o homem se arrepende, ele manifesta a sua graça e misericórdia. Naquela mesma aula nós vimos que Deus assim age, sempre com o objetivo de despertar no homem arrependimento e fé. Naquela mesma aula nós vimos que Deus é onipotente. Isso não quer dizer que ele pode fazer qualquer coisa indiscriminadamente, porque logicamente ele não poderia agir, ele não pode agir contra a própria natureza dele. Deus não pode deixar de ser santo, não pode deixar de ser justo, Deus não pode deixar de existir. Onipotência significa que ele é soberano e que tem toda a autoridade e controle sobre a ordem criada. Falamos também da sua onipresença, que é um verdadeiro conforto para o crente, porque Deus está em todo lugar. Está comigo aqui, enquanto gravo esta aula, está com você onde quer que você a assiste. Falamos ainda sobre a onisciência, que se refere ao completo conhecimento que Deus tem a respeito de todas as coisas, sem precisar ser ensinado, sem precisar buscar conhecimento, porque o conhecimento dele é pleno e imediato. E assim nós seguimos para a nossa aula de número 10. E na nossa aula de número 10 nós começamos uma transição dos atributos incomunicáveis para os atributos comunicáveis, estudando os nomes de Deus no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento vimos que ele é chamado de El e Elohim, no singular e no plural, acentuando sua sublimidade, o seu ser altíssimo, o fato dele ser forte, poderoso e temido. Vimos que ele é chamado de Elion, a natureza exaltada enquanto altíssimo. Deus é objeto de reverência e culto. Vimos que ele é chamado de Adonai, Senhor, um termo usado em reconhecimento de que ele é dono e governador de todos os homens. Também chamado de Shaddai, o ser exaltado que condescendeu em entrar em relação de amizade com as suas criaturas. E esse nome enfatiza a grandeza divina como fonte da bênção e do consolo àqueles que com ele se relacionam. Vimos o tetragrama sagrado, Yahvé, geralmente traduzido como Jeová ou Javé, o Deus da graça. Yahvé, um nome que derivou do verbo hebraico ser, nome que designa a imutabilidade do ser divino, apontando diretamente para ele que não muda em sua aliança. Um termo comumente usado em associação com exércitos, Yahvé dos exércitos, o Senhor dos exércitos, referindo-se às hostes angelicais, ou aos exércitos de Israel, ou ainda às estrelas. Há essas diferentes interpretações. Também falamos sobre os nomes de Deus no Novo Testamento. A palavra Theos, o nome mais comum, a maneira mais comum de traduzir do Antigo Testamento, El, Elohim e Elion. Na tradução grega do Antigo Testamento, chamada de Septuaginta, esses termos El, Elohim e Elion são traduzidos como Theos. É a palavra que na nossa língua portuguesa equivale a Deus.
Também o Senhor é chamado de Kyrios, uma palavra que substitui tanto Adonai quanto Yahvé, significa Senhor, designando Deus como dono e governador de todas as coisas. A ideia fundamental de Yahvé no Antigo Testamento, aquele que era, que é e que há de ser, nos é trazida na expressão alfa e ômega, princípio e fim, que é usada no Novo Testamento. E claro, não poderíamos deixar de ter falado de pater, pai. Essa palavra que expressa a relação entre a primeira e a segunda pessoa da Trindade, a relação ética de Deus consigo mesmo, e principalmente e especialmente com os crentes, como seus filhos espirituais. E aí na aula de número 11 nós estudamos as diferentes composições dos nomes de Deus no Antigo Testamento. El, Elyon, Elohim, Yahvé, são agregados a várias outras palavras que nos mostram os atributos de Deus, o Deus Altíssimo, o Deus que vê, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o Deus Vivo, o Senhor proverá, o Senhor dos Exércitos, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor que te sara, o Senhor é paz, o Senhor é o meu pastor, o Senhor justiça nossa, o Senhor que vos santifica, o Senhor está ali. E na aula seguinte, na aula 12, nós passamos a descrever os atributos comunicáveis de Deus, sua bondade e o seu amor, principalmente. E na aula 13 nós percebemos como outros 3 atributos têm íntima relação com a sua bondade e o seu amor. A graça de Deus que age sobre todos os seres humanos e os abençoa com as bênçãos comuns da providência e também age de forma especial, salvando os eleitos de Deus, atraindo-os de forma irresistível. Além da graça de Deus, vimos a misericórdia, que é a capacidade de Deus em sentir a miséria do coração do homem e ir em direção a ele em socorro. E vimos também a sua paciência, que se refere ao adiamento do juízo, para que o homem tenha a oportunidade de se arrepender dos seus pecados. Esse Deus que é bondade e amor, ele age com graça, misericórdia e paciência. E assim, passamos à aula de número 14. E nós aprendemos que Deus é santíssimo. O que quer dizer que ele é separado. Separado de uma forma especial, ao mesmo tempo em que ele é essencialmente diferente da criação. Deus não se confunde com suas criaturas, ele é santo, separado nesse sentido, tanto quanto ele é moralmente separado, porque ele é justo, reto, perfeito, não há nenhum pecado, injustiça ou impureza em Deus. E da compreensão de que Deus é completamente santo, passamos à compreensão de que Deus é completamente justo. E por ele ser justo, ele recompensa os que fazem o que é reto e pune os que agem desobedientemente. E é importante lembrar que quando estudamos na aula 14 sobre a justiça de Deus, nós vimos que obedecer a Deus não traz nenhum mérito para o ser humano. Porque obedecer às leis divinas não é nada mais do que nossa obrigação. Mas ainda assim, Deus sendo justo, ele retribui beneficamente aos que lhe obedecem. E esse aspecto da justiça de Deus está relacionado à sua misericórdia e graça. Ao mesmo tempo, Deus é sempre justo e por isso mesmo ele não deixa o pecado impune. E essa verdade nos levou então a um outro atributo de Deus, que é a ira de Deus, que reflete o seu zelo contra toda a perversidade. E vimos que a indignação de Deus é justa. Na aula de número 15, nós nos maravilhamos com o mistério da Santíssima Trindade. Uma verdade que está presente nas Escrituras e é de difícil compreensão, mesmo aos mais experientes teólogos. Ainda assim, não deixa de ser uma verdade, porque as Escrituras nos falam sobre a pluralidade de Deus em termos pessoais, enquanto as Escrituras nos falam da sua unicidade em termos substanciais. A formulação clássica da doutrina da Trindade
é de que nós cremos em um só Deus que subsiste em três pessoas. Há um só Deus em essência, e ele existe como Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é o Filho e não é o Espírito Santo. O Filho não é o Pai e não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai e não é o Filho. Mas Pai, Filho e Espírito Santo são Deus, um único Deus. Na aula 16, nós nos propomos a estudar a providência, que é a ação de Deus sobre o mundo criado. Deus preserva providencialmente tudo o que existe, porque é Ele quem sustenta o que criou. Deus não nos largou, não nos abandonou, Ele não fugiu para longe. Mas ainda que sendo transcendente, Ele é imanente. E assim sustenta o mundo que criou. E existe na providência uma concorrência providencial. No sentido de que os homens não são objeto de manipulação divina. Não. Os seres humanos não são fantoches. Mas a vontade de Deus opera também por meio das causas secundárias, o que significa que a vontade do homem não é violentada, mas que o homem age em conformidade com a sua vontade, ainda que essa vontade seja decaída e tendente ao pecado. Tudo o que acontece nesse mundo acontece debaixo do olhar atento de Deus, nada foge ao seu controle, mas tudo o que o homem faz porque a sua vontade deseja. Deus não é o autor, Ele não é responsável pelo pecado. E nós vimos também que esse Deus é um Deus que governa, Ele tem seus propósitos, Ele guia os eventos do mundo para um determinado fim. Nós não somos fatalistas, mas nós cremos que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela vai prevalecer. E assim entramos na aula de número 17, quando vimos que mesmo o sofrimento na vida do crente faz parte da ação providencial de Deus. Às vezes nos levando de volta ao caminho correto, às vezes desenvolvendo em nós a capacidade de compaixão pelos outros, às vezes confirmando em nós o valor da nossa fé e às vezes aperfeiçoando o nosso caráter. Mesmo no sofrimento, Deus manifesta a sua graça, que é o seu favor imerecido, e nos faz crescer no conhecimento sobre Ele mesmo. Por fim, na aula de número 18, nossa aula da semana passada, nós estudamos que esse Deus é um Deus de milagres. E na sua forma de se revelar ao homem, Ele usou de diversos sinais e prodígios realizados diretamente por Ele ou por intermédio dos seus servos, para que a palavra da verdade, que anunciava a redenção em Cristo Jesus, fosse crida pelos homens. Nós não limitamos o poder de Deus, claro que não. Nós sabemos que Ele age como quer, a hora que quer, da forma que quiser, mas à luz das Escrituras nós percebemos que os sinais extraordinários que nós lemos nas páginas da Bíblia tinham como principal objetivo dar crédito e autoridade à mensagem que estava sendo pregada. Hoje nós não precisamos e não devemos correr atrás de sinais, mas confiar no maior e no mais perfeito sinal, o perfeito milagre da redenção operada em Cristo Jesus, que continuou a operar hoje, Ele continua a operar hoje. E Ele opera quando o Espírito Santo regenera o coração do pecador, que é ressuscitado espiritualmente da morte, apresentado à graça irresistível, e nele é gerada a fé em arrependimento que o faz receber Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, e assim o pecador herda a vida eterna. E deixamos claro que isso não significa que sinais extraordinários não possam ocorrer, porque o Deus do ontem é o Deus do hoje e o será sempre e eternamente. E quando Ele age, ninguém pode impedir. Assim, nessas 18 aulas, falamos introdutoriamente
à luz da teologia reformada, sobre o que as Escrituras nos ensinam sobre Deus. Falamos de Deus e sobre Deus. O que fazer com todo esse conhecimento sobre Deus que nós adquirimos nas últimas 18 aulas? Em primeiro lugar, prostre-se diante do único Deus, em louvor e adoração por tudo o que Ele é. Não existe nenhum que lhe seja comparável. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Essa é a razão da nossa existência. Ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não esqueça disso, você foi criado para ele. Tudo que você é, tudo que você tem é para ele. Tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você faz, deve ser somente para ele. Em segundo lugar, apesar de toda a sua glória, majestade, força, honra e poder, ele se fez homem, se humilhou a si mesmo, se esvaziou da sua glória e habitou entre nós cheio de graça e de verdade para viver a vida que nós não conseguimos e para morrer a morte que era nossa. Jesus é o Verbo, Jesus é o próprio Deus feito homem, que assumiu a nossa natureza para nos redimir, para pagar o preço e nos fazer morrer, o velho homem, e para por sua morte nós morrermos para este mundo e renascermos para a vida eterna em sua ressurreição. Portanto, querido, arrependa-se em fé, contemple a Jesus e seja por ele iluminado e receba vida eterna, vida em abundância. Em terceiro lugar, assim como ele nos amou e nos serviu, nós fomos chamados a amar e a servirmos uns aos outros. Ele está presente e nos fortalece com a sua mão, nos capacitando a viver a nova vida que nos comprou. Há um novo e um vivo caminho a ser vivido em novidade, com santidade e piedade diante de Deus e dos homens. Ele muda a nossa forma de sentir, ele muda a nossa forma de pensar, ele muda a nossa forma de agir. As nossas vidas estão em suas mãos e nós podemos descansar e confiar. Nós nos ajoelhamos para orar e nos levantamos para vencer os desafios dessa vida em Cristo Jesus, como corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Em quarto lugar, lembre-se que ele nos chama individual e coletivamente. Nossa salvação é individual na medida que nós somos chamados a uma íntima comunhão com ele. Tanto quanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos fazem uma família. Nós fomos feitos filhos de Deus, todos os que cremos, e podemos clamar Abba Pai, porque Jesus é o primogênito de muitos irmãos, e fomos batizados em um só Espírito, e essa família caminha junto, entre erros e acertos, se chegando cada vez mais perto de Jesus, até o dia em que nós seremos glorificados, e todo o pecado e o mal ficarão para trás. O povo de Deus é a sua igreja. A família de Deus é a sua igreja. Faça parte da igreja. 5. Não podemos, não devemos e não vamos nos calar. Fomos chamados a ser suas testemunhas, para proclamarmos as suas virtudes, os seus atributos, e anunciarmos a sua salvação até que ele venha. Adoração, santificação, comunhão e evangelização são a nossa missão. E é por isso que eu e você que cremos, continuaremos a anunciar que Jesus Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e todo aquele que nele crê não perece, mas recebe a vida eterna. Que a Deus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero convidar você a encerrar esse estudo orando. Pai querido, adorado seja o teu nome. Receba o nosso estudo como culto ao Senhor. E que tudo o que estudamos
não sejam meras palavras ditas ao vento, mas sejam verdades gravadas em nosso coração, para que a nossa vida seja transformada e se conforme à tua boa, agradável e perfeita vontade. Que o Senhor nos santifique, nos limpe, purifique, nos dê poder e ousadia para te glorificar em tudo o que fazemos. Que Jesus Cristo, o nosso irmão, e ao mesmo tempo Redentor, Salvador, Senhor, Pastor, amigo, que Jesus seja a razão do nosso viver. Jesus seja o nosso mediador ao falarmos contigo e ao vivermos na relação com este mundo. E que teu Santo Espírito nos ilumine e conforte, fortaleça e direcione, e nos conceda o poder e a ousadia para viver como filhos teus. Que assim seja em nome de Jesus. Amém e amém. Quero encerrar essa primeira parte do nosso estudo. Nós vamos dar continuidade nas próximas semanas, entrando na antropologia teológica, na segunda parte da teologia. Mas por hora, eu quero louvar a Deus, adorar a Deus junto com você, porque tudo que ouvimos e lemos nos mostra a glória, o poder e a majestade do Senhor. E assim, querido, como membro da Igreja Presbiteriana de Niterói, eu convido você também a consagrar a Deus os seus dízimos e ofertas. A igreja tem continuado o seu ministério, seja através do ensino, seja através da oração, seja através do trabalho cotidiano administrativo, seja através do nosso acampamento presbiteriano ou na manutenção de nosso edifício. Nós cremos que os dízimos e ofertas são um dever e um privilégio dos membros da igreja. Por isso, você que está nos assistindo, fique à vontade, você que não é membro da igreja. Se você desejar participar e contribuir, você é muito bem-vindo. Mas isso é um dever e privilégio dos membros da igreja. Não se sinta constrangido. Que isso seja feito de forma voluntária, porque Deus ama aquele a quem contribui com alegria. Assim, eu convido você, querido irmão, querida irmã, a junto comigo cantar essa canção. Porque Deus, somente Deus, é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus,
somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Recebei a bênção, queridos. Que o soberano e irrevogável amor de Deus, o nosso Pai, a graça sublime e irresistível de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, bem como as doces e eternas consolações, o renovar das forças, o poder e a ousadia do Espírito Santo, seja com cada um de vocês, queridos, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.